Ano a ano, o Rio Grande do Sul sofre com a estiagem. Que reflexo isso gera na economia do estado? E como ficam os municípios? Assunto que nós vamos discutir nesta noite. Estão conosco o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ivar Pavan, o secretário de Irrigação do Estado, Luiz Carlos Busato, e o coordenador de Agricultura da FAMURS, Iberê Mesquita Orsi. Boa noite, senhores. Boa noite. Vamos começar o programa tratando, então, dos municípios, que são os primeiros a sentirem os reflexos da estiagem. Como é que está essa situação, Iberê? Já são pelo menos 7 municípios que já decretaram situação de emergência. Tem 7 declarados e tem mais 4 municípios que já fizeram toda a papelama para declarar estado de emergência. Mas o problema da estiagem nesta região é um problema localizado e que tem ocorrido sistematicamente quase todos os anos. Então, nós precisamos, inclusive os municípios têm feito um trabalho muito grande neste sentido, para que nós tenhamos justamente uma separação. Porque a água para consumo humano é uma coisa que é muito mais fácil de se resolver, e aqui nós temos o secretário Busato e o secretário Pavan, é muito mais fácil a água para beber do que a água para irrigar. Você precisa muito menos quantidade e muito menos investimento. Então nós temos que fazer essa separação. Por quê? Porque nós não conseguimos mais admitir que a população continue tendo que andar, às vezes, 10, 20 quilômetros buscando água. Então, esta é uma coisa que nós temos que resolver o mais rápido possível. Sim. A questão da irrigação para a economia, ela pode até esperar um pouquinho mais, até porque ela na realidade, ela vai depender do seu resultado econômico. Você não vai irrigar determinadas culturas se ela não tiver um retorno econômico. E eu tenho citado. Por que o arroz no Rio Grande do Sul está na metade sul? O arroz está na metade sul, por quê? Porque há uma irrigação por inundação com baixo custo. Por que não se planta arroz na metade norte? Porque daria também, só que o custo da irrigação se tornaria bem mais alto. Aí não compensa, não é competitivo. Então nós temos que fazer essas duas separações e os municípios são muito claros nesse sentido, a federação tem trabalhado nesse sentido. Que se primeiro nós temos que ter o abastecimento do ser humano. Esse é um socorro de imediato. O segundo aspecto, que inclusive o presidente da FAMURS tem trabalhado bastante, é a questão de dotação orçamentária dos fundos. Foi criado no dia 1º de dezembro, pelo governo Lula ainda, o fundo de catástrofe. Sim. E foi criado pelo governo Ieda, no dia 30 de dezembro, o Fundo Estadual de Defesa Civil. O dinheiro chega nos municípios? Não, estes fundos justamente estão sendo criados e agora tem que se criar um fundo municipal, porque os 3 fundos são integrados, né? Eles não foram regulamentados ainda. Agora a federação tem trabalhado justamente para que ele seja o mais breve possível regulamentado, para que nós tenhamos, no momento destas catástrofes, tenhamos recursos disponíveis através dos fundos, secretários, justamente para que nós possamos fazer estes trabalhos de imediato. Claro. Resposta rápida. Resposta rápida. Porque o que tem acontecido? E eu escutei essa semana ainda que o governo federal liberou 2 bilhões para a região serrana do Rio de Janeiro, mas tem que apresentar projeto. Isso nós sabemos que precisa. A legislação assim exige, mas isso vai demorar. E nós temos que ter alguns recursos à disposição das comunidades que seja imediata. Sim. Ela não pode ficar esperando, muitas vezes, o projeto. Tem que ter para compra de água e aí esses fundos de calamidade, eles teriam uma legislação mais flexível, vamos dizer, que também irá sofrer a fiscalização. Vou citar o exemplo do ano passado. O ano passado eu não estava na secretaria, mas era deputado federal. E deu a seca no Rio Grande do Sul. Nós conseguimos, através do MDA e do Ministério da Integração, recursos para o Rio Grande do Sul. Quando os recursos efetivamente chegaram nas cidades, na região de Pelotas, nós estávamos com cheia. Exato. Mas já houve, me permita me intrometer aqui, mas já houve uma modificação, uma resolução das Casas Civis em Brasília. O prefeito decreta a situação de emergência, encaminha direto para Brasília.
liberam os recursos para o município e o prefeito presta conta posteriormente. Isso já, mesmo antes de regulamentar os fundos, já está em operação essa nova função já da nova legislação, né, Pavan? Mas, secretário, justamente por isso. A questão da anistia que foi concedida na semana passada, ela ajuda um pouco os produtores, mas não beneficia a todos, né? São 45 mil famílias. Parte dessas famílias são da região da seca. Obviamente que outras não. Então é uma ação de governo com o objetivo de socorrer as pessoas. Amenizar. Mas uma ação dessas não resolve a vida de quem está lá vitimado pela seca. Até porque a dívida ela vem se arrastando de vários anos anteriores, que se acumulou agora e o governo promoveu a anistia. Além de cessão dos lucros, né? Porque mas eles precisam de outras ações imediatas, e algumas já estão andando. O secretário Busato já está com seus equipamentos lá na região, abrindo açudes. Nós estamos lá com mais de 20 máquinas do Departamento de Comandos Mecanizados que estão distribuídas nos municípios da região. Sim. E estamos numa tratativa com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para a liberação, através da Conab, de comida para os animais. Porque os animais daquela região lá, bom, desde outubro que não chove. Não vão conseguir engordar, nem adquirir, vamos dizer assim, chegar à sua fase adulta. Dos 6 mil assentados que tem naquela região, quase 5 mil são produtores de leite. São pequenos produtores de 4, 5, 6 é o que mais sente. Vaquinhas de leite. Então já perderam 70% da produção leiteira. Se não tiver um trato para o animal para se manter, para ultrapassar o período da seca, eles não vão conseguir retomar a atividade logo após quando vier a chuva. Então precisamos garantir alguns alimentos para que os animais possam atravessar esse período para, posteriormente, voltarem à atividade econômica da produção leiteira. Secretário Busato, a questão dos açudes, que foi, até o senhor elogiou no programa da Rádio Gaúcha, o secretário Porto, eles são suficientes para resolver essa situação, para amenizar, pelo menos? Não, nós temos que fazer uma diferenciação aqui, Guilherme, do que é ação emergente, imediata, e isso é a Defesa Civil que faz, não é nem a Secretaria do Pavan, nem a minha, nem a do Mainardi. É a Defesa Civil, que é aquela ação imediata de levar água para o consumo humano e para o consumo dos animais. Então, isso é uma ação urgente e emergente que a Defesa Civil faz através de caminhões-pipa, de bambonas, enfim, de toda aquela ação, levando rancho, inclusive, para as pessoas que estão nessa necessidade. E aí vem as ações a médio e as ações políticas na questão da irrigação. As ações políticas é mais a Secretaria do IVAR que faz, que é a política da irrigação, é a política de assistência ao agricultor, né? O Mainardi também faz uma política nesse sentido. A nossa Secretaria, a Secretaria de Irrigação, ela leva ações definitivas de fornecimento d'água. Esses 159 açudes que nós autorizamos agora, sexta-feira, que o governador do estado, Tarso Genro, autorizou. Aliás, até aqui eu quero fazer um lembrete, né, Ivar? Nós, a partir de sexta-feira, nós estamos com o Armazém 7, lá do Cais do Porto, recebendo, isso foi um pedido até que o governador nos fez, recebendo mantimentos, doações para as famílias do Rio de Janeiro. Então isso é bom até chamar a atenção da população. Armazém 7 do Cais do Porto. Nós divulgamos inclusive aqui na emissora já. Bom, mas esses 159 açudes que nós autorizamos, e todos eles são nesse triângulo da seca, que nós chamamos lá, né, Ivar? São obras que estão iniciando já a partir de hoje, amanhã já começam. 5 empresas que vão fazer 159 açudes. Mas precisa chover para encher o açude. Claro. Né? E são obras que vão demorar 30, 60, 90 dias, algumas delas, poucas delas, a grande maioria fica pronta em 2 meses. É uma ação para o próximo verão, para depois já ver pelo menos se der uma chuva e a gente conseguir captar. Porque o açude ele trabalha com água da chuva. Sim. Né? Então isso é uma coisa que tem que ser dita. Tem outras ações aí que nós estamos preparando através da nossa secretaria, através da secretaria do deputado Ivar Pavan, que são os poços artesianos, que eu tenho lá um contrato de firma terceirizada para execução de poços. O Ivar tem lá o comando mecanizado que trabalha também, que tem algumas perfuratrizes lá para poços, né? São ações já a médio prazo. Todos os poços que nós iniciarmos a partir de agora vão ficar prontos daqui a 30, 60 dias, né? Tem que levar rede elétrica, tem que levar canalização. Sim. Então são ações de médio prazo. E nós temos a política de irrigação do Estado, então, que é o que o governador Tarso Genro nos solicita, e que foi o plano de governo dele,
que é então as grandes barragens, onde nós vamos fazer um grande acúmulo d'água, com investimentos altos, que daí sim nós vamos sanar o problema definitivamente em algumas regiões. Está certo, então vamos fazer uma pausa nesta conversa e em seguida voltamos.